E aí pessoas, tudo certo com vocês? Bom, nesse vídeo nós iremos falar sobre sociedades ameríndias. Mas o que são as sociedades ameríndias, ou melhor, quem são esses ameríndios? Os ameríndios são os povos que habitavam ou ainda habitam as Américas do Norte, Central e Sul. Por exemplo, os maias, incas e astecas, que eram da América Central, os aleutas, tribos Yupik, Inuit, da América do Norte, e os Xingu, Tupi-Guarani e os Tupinambás, da América do Sul. Mas nesse vídeo iremos focar especialmente nos povos que habitavam o território brasileiro no período do descobrimento, os ameríndios, e descobrir assim como que era seu estilo de vida, como que eles viviam. Quando os portugueses chegaram ao litoral brasileiro em 1500, se depararam com um grupo de indígenas que ali se encontravam. Acabou que ocorreu um verdadeiro choque de culturas para ambos os lados. Os primeiros contatos com os indígenas, designados pelos portugueses como selvagens. Além disso, os portugueses acabaram trazendo consigo doenças que acabaram contaminando os indígenas que ali habitavam. Mas agora falando sobre os povos indígenas que se encontravam no território brasileiro no período do descobrimento. Pesquisadores afirmam que no Brasil haviam cerca de 4,3 milhões de povos indígenas na época do descobrimento. Povos esses que eram divididos em diferentes culturas, religiões, línguas e localidades. Ou seja, eles estavam divididos em tribos distintas. No território se encontravam os tupinambás, se encontravam no litoral brasileiro. Também se encontravam os tupiniquins, que habitavam na costa do Espírito Santo, no sul da Bahia. Os tamoios, os índios tamoios habitavam na Ilha Grande, no litoral do norte do Rio de Janeiro. E o tupi-guarani, uma mistura das línguas indígenas do tronco tupi e guarani. Além dessas tribos, ainda tinham outras, que eram os caetés, os tapuaias, o macro-G, o xingu, entre outros povos existentes. Alguns desses povos perderam suas essências, suas culturas, com o contato com os portugueses. Não se sabe ao certo qual foi a primeira tribo indígena que teve contato com os portugueses no período do descobrimento, mas alguns historiadores afirmam que foram os tupiniquins que tiveram esse primeiro contato, e também afirmam que essa tribo foi a que se aliaram aos portugueses contra os franceses no início do período colonial. Os indígenas que habitavam o território já tinham conhecimento sobre a confecção de ferramentas, utensílios e armas para a sua sobrevivência. Eles usavam pedaços de madeira, pedras, cipó, palha, cerâmica, entre outras matérias-primas que eram usadas para esse fim. Com esses materiais era possível fazer arcos, flechas, machados, lanças, cestas, potes, habitação e suas canoas. Não podemos nos esquecer que eles tinham um total respeito com o meio ambiente, retirando apenas o necessário para a conversão das ferramentas. Além disso, existia uma certa divisão quanto ao trabalho de criação de ferramentas, sendo exercida apenas pelos homens e mulheres adultos da tribo. As sociedades indígenas viviam uma vida de compartilhamento e coletividade na tribo, não tendo um estado central formado, tipo um rei ou um imperador, mas tendo um cacique, que é considerado o líder, que guia a tribo, o pajé, que é a figura religiosa da tribo, e o sacerdote. Ele é também o curandeiro e o invocador dos deuses e espíritos. Essas duas figuras de liderança mantêm a estabilidade na tribo. Cada nação indígena possuía crenças e rituais religiosos diferenciados, porém todas as tribos acreditavam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Para estes deuses e espíritos faziam rituais, cerimônias e festas. O pajé era responsável por transmitir este conhecimento aos habitantes da tribo. Algumas tribos colocavam os corpos dos índios em grandes vasos de cerâmica, onde além do cadáver ficavam os seus objetos pessoais. E isto demonstra que as tribos acreditavam na vida após a morte. Além disso, algumas tribos eram canibais, como por exemplo os tupinambás, que habitavam no litoral da região sudeste do Brasil. A antropofagia era praticada, pois acreditavam que ao comerem carne humana do inimigo,
estariam incorporando a sabedoria, valentia e conhecimento. E desta forma, não se alimentavam da carne de pessoas fracas ou covardes.